Olá pessoal, eu sou Bárbara Modernel e hoje no nosso quadro Indigenismos nós vamos discutir sobre os indígenas como sujeitos históricos. Afinal, você enxerga os povos indígenas como sujeitos da sua própria história ou você enxerga eles na visão passiva colonizadora? Se você quer saber mais sobre esse assunto, fica no canal aqui de hoje que nós vamos discutir sobre essa questão. Bom, pessoal, antes de a gente começar o nosso vídeo, é importante a gente esclarecer que é óbvio que nós temos fatos contundentes com relação ao processo historiográfico dos povos indígenas no período colonial, que eles sofreram escravização forçada, eles foram perseguidos, dizimados, muitos acabaram se refugiando em outros territórios com uma questão de sobrevivência. O grande ponto e a virada do jogo é que a história não se resume a isso. A gente tem que começar a perceber que os indígenas não foram apenas sujeitos passivos dessa história brasileira que é contada nos nossos livros de história no ensino médio, ou então nos cursinhos, ou até na época de graduação. Na verdade, nós temos que começar a enxergar os povos indígenas como sujeitos da sua própria história. A história não foi apenas isso, até porque a gente tem que lembrar que quem escreveu essa história foram os próprios colonizadores, e por isso essa imagem passiva com relação aos povos indígenas. Então, um grande ponto de virada é a gente começar a interpretar a história do outro lado. Vamos começar pelas outras pessoas que estão daquele outro lado da guerra. Então, para a gente chegar aqui no ponto do Brasil com relação aos indígenas, eu preciso primeiro contar uma história para vocês. É que desde lá da Idade Média, a gente já vê essa história se repetindo no seguinte fato, de que aqueles que podem escrever as leis eram aqueles que tinham acesso à escrita. E geralmente, as pessoas que tinham acesso à escrita era justamente a classe dominante daqueles lugares. Então, essa classe dominante expunha no papel as ideias e concepções teóricas com relação aos direitos do convívio deles, o que seria certo e errado naquele caráter deles. E todos aqueles que não possuíam o poder da escrita, a gente tem que lembrar que, obviamente, eles também possuíam ordenamentos jurídicos internos, eles possuíam regras de convivência, eles possuíam religiões distintas, tradições distintas, mas por não ter acesso à escrita, justamente os seus ideais, os seus direitos não eram tratados da mesma forma. Ou seja, muitas vezes aquele direito daquela comunidade que estava aquém da situação era visto como um não direito. E por que eu levo vocês para esse ponto? Porque nossas constituições brasileiras, elas foram justamente baseadas nessas constituições eurocêntricas, ou seja, essas constituições europeias, nesses modelos europeus de convivência, de direitos. Então, durante muito tempo, a nossa Constituição foi escrita por os colonizadores, que eram justamente as pessoas que tinham acesso à escrita. Ou seja, eles botavam no papel aquilo que fazia sentido dentro das suas concepções teóricas, das suas regras de convivência. E justamente aquelas populações que não tinham acesso à escrita, e aí a gente fala não só dos indígenas, como também de outras comunidades tradicionais que existem no nosso Brasil, que a gente sabe que existem quilombolas, caiçaras, ribeirinhos e os indígenas, né, que compõem esse cenário, eles não tinham seu direito lá no papel, escrito nas constituições. Então, durante muito tempo, a gente já falou aqui nesse canal, as nossas constituições brasileiras negavam o direito aos povos indígenas de serem indígenas. O simples fato da existência indígena era negado. E somente na nossa Constituição de 88 é que esse cenário mudou. Porém, mesmo com os avanços da nossa Constituição de 88, pregando ser uma Constituição cidadã, prevendo a questão dos direitos dos povos indígenas, sua organização social, costumes, línguas e tradições, a nossa história do Brasil ainda é contada da mesma forma. Vocês já repararam que sempre nos livros a história é contada pelos brancos? É sempre os brancos com relação aos povos indígenas, os brancos descobrindo o Brasil, os colonizadores tendo acesso às terras indígenas, mas nunca a história conta o lado dos indígenas. E aí vem um fato curioso, que algumas vezes as histórias se entrelaçam e é importante a gente comunicar essas questões aqui para os nossos espectadores. Ao ler um livro de um historiador muito importante brasileiro, chamado Sidney Charbot, ele tem uma obra chamada Visões da Liberdade, em que ele acaba estudando os contos do Machado de Assis, que todo mundo conhece, claro, que é um importante romancista brasileiro, mas o que às vezes a gente não lembra é que nos contos de Machado de Assis, em vez de serem uns meros romances, na verdade, ele também é um grande historiador e também um grande estudioso com relação às sociedades que ele descreve.
Então, esse autor, o Sidney, ele acaba estudando esses contos do Machado de Assis e ele começa a perceber características da população escrava naquela época em que ele está descrevendo no seu romance. E ele começa a perceber que aquela população escrava, obviamente, que sofreu um grande processo também, dizimador, com relação à sua população, que a gente sabe muito bem com relação à nossa história do Brasil, ele começou a perceber que essa população, muitas vezes, nos livros de história, também eram vistos como sujeitos passivos. Sempre os livros de história contavam que a população escrava foi um sujeito passivo, que se deixou ser dominado, e que eles sofreram bastante, mas que foi isso, eles aceitaram. E, na verdade, ele começou a perceber que não era bem assim. A questão não era essa. A questão é que a história estava sendo contada justamente pelos colonizadores e não pela população escrava. Então, esse historiador brasileiro, que é o Sidney, ele começou a perceber através desses contos que a população escrava daquela época, eles se atentaram ao fato desse processo de dominância através desse ordenamento jurídico que era exercido pelos colonizadores, pelos brancos, né? Esse lado que a gente fala aí nesse sentido geral, obviamente. Então ele começou a perceber que essa população escrava começou a entender que aquele ordenamento jurídico que era criado pelos brancos, que era visto como ordenamento jurídico, como leis que justamente expunham as regras sociais daquela população dominante, que eram os brancos, poderia ser usado a favor deles, através de lacunas jurídicas. Então foi a partir daí que a população escrava começou a encontrar lacunas na nossa Constituição, no nosso ordenamento jurídico, para conseguir impor os seus direitos. E esses direitos, obviamente, a partir do momento que eles fossem acometidos, eles teriam que ser aceitos, porque era uma regra social da classe dominante. Então isso foi uma grande virada com relação ao processo historiográfico nos livros de história com relação à população escrava dessa época. O Sidney se atenta ao fato de que o processo historiográfico dos anos 60, 70 até o começo de 80 era marcado pelo paradigma da ausência, de ver essa população sempre como um sujeito passivo. E depois, no período pós-80, ele começa a entender que o processo historiográfico se atenta ao fato de que essa classe possuía, sim, uma visão distinta e que desde aquela época já impunha seus direitos e tentava lutar pela democracia, pelo surgimento dos seus direitos, que era essa visão do paradigma da agência. E por que eu faço link específico com esse historiador brasileiro que está estudando os contos de Machado de Assis com relação ao processo historiográfico da população escrava dessa época? Porque eu acho que tem muito a ver com relação ao processo historiográfico dos indígenas no Brasil. A gente viu que os nossos livros de história continuam repetindo esse paradigma da ausência, que é a ideia de que os indígenas não lutaram pelos seus direitos, que eles foram inertes, e a ideia de que eles estão sempre respeitando os ideais colonizadores. Mas isso não é verdade. O que a gente tem que começar a enxergar é que os indígenas foram sujeitos da sua própria história. Um ponto importante, por exemplo, é a nossa Constituição de 88. Exatamente, a nossa Constituição de 88 não foi nossa Assembleia Nacional Constituinte que da noite para o dia deliberou e idealizou que os indígenas vão ter um capítulo específico na nossa Constituição. O que aconteceu, na verdade, foi que os indígenas encontraram lacunas jurídicas no nosso ordenamento estatal com uma forma de colocar, de inserir os seus direitos. Então a gente sabe muito bem aquela cena majestosa do Ailton Krenak subindo na Assembleia Constituinte, se pintando, né, de preto, em luto com relação aos povos indígenas que foram massacrados desde o período colonial e impondo que a nossa Constituição de 88 tivesse um capítulo específico para os povos indígenas como garantia de seus direitos. Então vejam como é importante a gente enxergar os indígenas como sujeitos da sua própria história, porque finalmente assim a gente consegue interpretar os livros de história de forma correta, porque os indígenas foram sujeitos da sua própria história, eles são marcados pelo paradigma da agência, eles lutaram para que seus direitos estivessem na Constituição de 88 e hoje em dia continuam lutando como advogados, médicos, professores para conseguir expandir ainda mais esses direitos. Ou seja, o que a gente consegue enxergar é que os indígenas saíram da política de dominados, dessa visão estereotipada de dominados, para possuir essa agência de sujeitos dominantes. E é isso que eles estão fazendo até os dias de hoje. E é por isso que nós lutamos por essa democracia equitativa, em que os indígenas cada vez mais estão atuando no cenário político, sendo sujeitos ativos à sua própria voz.